Olá, está começando o Pauta Aberta desta quarta-feira. Hoje é dia 26 de maio e a partir de agora eu te deixo muito bem informado. Confira os destaques de hoje. A Anvisa autoriza testes que devem começar na próxima semana do soro anti-Covid desenvolvido pelo Butantan. E começa a ampliação dos protocolos para a prevenção da variante indiana do novo coronavírus nos portos brasileiros. Na nossa coluna especial de hoje, uma reflexão sobre o luto e como enfrentar a perda de algum parente ou amigo. E hoje é dia do desafio para que todo mundo faça alguma atividade física por alguns minutos. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. A gente começa falando sobre vacinação contra a Covid. O Brasil iniciou testes clínicos para avaliar a eficácia e a segurança da vacina contra a Covid-19 em grávidas e o soro que ameniza sintomas da Covid-19 será testado em humanos. O soro desenvolvido pelo Instituto Butantan é feito a partir do plasma de cavalos e pode amenizar os sintomas da Covid-19 em pessoas hospitalizadas. Os testes devem começar na próxima semana em pacientes transplantados e com comorbidades. Será a primeira vez que o material será testado em humanos. O Instituto também vai retomar a produção da Coronavac, com a chegada de 3 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. O material será suficiente para a fabricação de 5 milhões de doses da Coronavac. Em outra frente, a Fiocruz já começou a produção de 12 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, com matéria-prima recebida no final de semana. Com isso, as entregas do produto estão garantidas até o começo de julho. Até agora, mais de 41 milhões de doses da AstraZeneca, 47 milhões de doses da Coronavac e 2 milhões e 200 mil unidades do imunizante da Pfizer foram enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados e ao Distrito Federal. E ainda sobre vacinas, a Anvisa recebeu nova solicitação de autorização para importar 20 milhões de doses da vacina Covaxin, fabricada na Índia. O pedido está em análise. Com a população sendo imunizada contra a Covid-19 no país, muita gente se pergunta se deve ou não fazer um exame de sangue para saber se desenvolveu os anticorpos contra a doença. Veja o que diz um especialista em imunização. Depois de tomar as 2 doses da tão sonhada vacina contra a Covid-19, tem gente que decide fazer por conta própria o exame de sorologia, o mesmo que é feito nos laboratórios convencionais para saber se o corpo adquiriu imunidade depois da contaminação pela Covid. Mas será que esse exame detecta mesmo se você está realmente imune? As sociedades médicas não recomendam que isso seja feito. Por que motivo? Porque a resposta imune a uma vacina é uma resposta muito complexa. Ela envolve não só anticorpos, e mesmo nos anticorpos são diferentes tipos de anticorpos, e ela envolve também uma resposta celular feita pelos linfócitos. Então, um simples exame de laboratório comercial não vai lhe garantir se você está protegido ou não. Ou seja, não é dessa forma que se verifica a resposta imunológica das vacinas à doença. Essas análises já são feitas pelos laboratórios produtores dos imunizantes. O objetivo da vacinação em massa, como explicam os especialistas, é diminuir o número de casos graves e de mortes causados pelo vírus da Covid-19. E todo cuidado ainda é pouco. A gente está longe do controle da pandemia, porque o vírus ainda tem alta circulação em todo o mundo e tem surgido variantes. Então, nós não sabemos se as vacinas precisaram ser alteradas, com que frequência nós precisaremos receber as vacinas contra a Covid-19. O uso adequado da máscara, manter o distanciamento social e higienizar com frequência suas mãos. Faça essas medidas, mantenha, mesmo tendo sido vacinado, para proteger tanto a você quanto a todas as pessoas que você ama que estão à sua volta. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, anunciaram nesta terça-feira a descoberta de uma nova variante do coronavírus em amostras coletadas no município de Porto Ferreira, no interior paulista.
Batizada como P4, por derivar da mesma linhagem que deu origem à P1, identificada inicialmente em Manaus, a nova cepa já foi encontrada em amostras de outros 20 municípios do estado de São Paulo. Segundo os pesquisadores, a nova cepa já está em circulação desde fevereiro e ainda é cedo para afirmar se ela é mais transmissível ou letal que o vírus original. Lembrando que nesta semana, 4 estados brasileiros já têm casos suspeitos da variante indiana, que já foi reconhecida como mais perigosa. Além do Maranhão, que confirmou a primeira vez a presença da cepa, Pará, Ceará, Rio de Janeiro e Distrito Federal monitoram casos suspeitos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no Porto de Santos, detalhou a ampliação dos protocolos para a prevenção da variante indiana do novo coronavírus. Após a descoberta de casos numa embarcação que chegou no Porto do Maranhão, as ações foram decididas em conjunto com a administração portuária e a Capitania dos Portos do Estado de São Paulo. A Anvisa ressalta que, por enquanto, não há registro de qualquer navio no Porto de Santos ou com destino ao complexo que tem a nova cepa. Diante da detecção da cepa indiana, o governo federal estendeu os pontos de restrição excepcional e temporária de entrada no país de estrangeiros com origem ou histórico de passagem pelo Reino Unido, pela Irlanda do Norte, pela África do Sul e pela Índia. Viajantes originários ou procedentes desses países deverão permanecer em quarentena por 14 dias. Se houver caso suspeito de Covid-19 a bordo, é necessário testar todos os tripulantes embarcados, suspender as operações do navio e proibir acesso de qualquer pessoa a bordo. Um estudo no Reino Unido quer mostrar que cães farejadores conseguem detectar o vírus da Covid-19 com 90% de precisão. Essa habilidade canina pode ajudar, por exemplo, a identificar infectados nos aeroportos. Este é o Kip. Ele tem uma especialidade: encontrar o vírus da Covid. Cães como ele, treinados neste estudo do Reino Unido, já conseguiram identificar, inclusive, casos assintomáticos ou muito leves do vírus. A ideia, segundo o professor Steve Lindsay, da Universidade de Durham, veio de outros estudos que provaram que cães são capazes de farejar doenças como a malária. Para o estudo, os cães tiveram acesso a máscaras, roupas e outros objetos de pessoas saudáveis e pessoas infectadas com a Covid. Algumas dessas peças de roupas foram usadas pela pessoa infectada há 7 meses e, mesmo assim, o cheiro é identificado pelos animais. Neste centro de pesquisa, os cachorros já são usados para identificar doenças como câncer e diabetes. A diretora do centro, Clary West, afirma que isso pode fazer uma enorme diferença quando os países saírem de lockdown e as pessoas voltarem a viajar. Eles podem nos ajudar a voltar à vida normal o mais rápido possível, disse ela. O Dia do Desafio, evento global que combate o sedentarismo, chega hoje, dia 26, em sua 27ª edição, sem a tradicional competição entre as cidades para evitar aglomerações. Mas o incentivo à prática de atividade física segue virtualmente pelas plataformas digitais. Para se movimentar por pelo menos 15 minutos consecutivos. Vale esporte na água, um jogo de basquete ou até algo mais calmo como aula de yoga. Só não vale ficar parado. Eu acho bem importante para a saúde nossa, né, e também para a saúde mental, começar qualquer tipo de atividade física, mesmo que seja uma caminhada e sair um pouco de casa. Depois da atividade física até dá uma sensação assim de bem-estar bem maior do que antes. Pensando no bem-estar proporcionado pela atividade física, o Dia do Desafio não deixou de acontecer, mas foi adaptado para o formato digital desde o ano passado. E mesmo sem o encontro presencial, os participantes podem interagir pelas transmissões virtuais em atividades físicas em conjunto. Vamos manter por 1 minuto, vai seguindo, vai seguindo. E a atividade física ela tem um papel determinante para a saúde.
benefícios físicos, psíquicos e também no contexto dos relacionamentos sociais. Neste ano, a programação online traz aulas, oficinas e bate-papos nas redes sociais do SESC. O evento também promove uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis em todas as unidades do SESC no estado de São Paulo. Então, eu faço atividade física, é bom para a minha saúde, eu posso também estabelecer boas relações, pensar no próximo e somando esforços com a campanha Uma Ação Urgente contra a Fome do Mesa Brasil SESC São Paulo, também doando alimentos. Você vai conhecer agora um projeto de lei que cria um novo capítulo sobre a educação bilíngue de surdos. O objetivo é promover a inclusão desses estudantes nas escolas, levando em consideração todas as necessidades dos alunos. O projeto de lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e foi aprovado depois de um amplo debate na última semana entre senadores e representantes de surdos, surdos oralizados e surdos cegos no plenário virtual do Senado. O texto cria um novo capítulo na LDB exclusivamente sobre uma modalidade, a educação bilíngue de surdos, que junta o ensino da língua brasileira de sinais, a Libras, como primeira língua e do português escrito como segunda. A proposição nos parece adequada e pertinente, fazendo justiça a uma demanda histórica da comunidade surda brasileira. A implementação das escolas bilíngues para surdos tem, assim, significativo potencial para contribuir efetivamente para a inclusão, de fato, dessas pessoas nas escolas brasileiras, pois leva em conta a especificidade linguística, cultural e a identitária de surdos cegos, com deficiências auditivas sinalizantes, com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas. No próximo bloco, o nosso colunista Dr. Elge Werneck fala sobre luto e como enfrentar este momento tão difícil que é a perda de alguém querido. Eu volto em instantes. Não estávamos preparados. Como enfrentar algo tão devastador? E então ele escreveu o livro A Nova Batalha, o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, uma ferramenta que nos ajuda a enfrentar a pandemia do século. Já é um dos mais vendidos do Brasil. Compre agora mesmo o seu. Pelo Televendas 41 3221 6050. Acesse evangelizarepreciso.com.br/loja e nas maiores lojas de livros do Brasil. A Nova Batalha, o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, já é um dos mais vendidos do Brasil. Atenção! A Top Term traz para você o melhor ômega 3, o legítimo, o original e mais puro ômega 3 do mundo. O Norwegian Top Term, trazido diretamente da Noruega, que é referência mundial em óleos puros. Ele melhora a saúde do cérebro e do coração. É um anti-inflamatório natural poderoso que vai te proteger contra as dores da artrite, artrose, reumatismo. Garanta já os benefícios do ômega 3 Norwegian Top Term. Ligue agora para o número que está na tela ou acesse o QR Code. Parcele em até 12 vezes sem juros, ganhe 50% de desconto. Agora vem a grande novidade para você. O cartão de crédito Top Term inteiramente grátis. Sem anuidade, um cartão de crédito para você investir na sua saúde e na saúde da sua família. Ligue agora, parcele em até 12 vezes sem juros, ganhe 50% de desconto, frete grátis e um presente surpresa da Top Term. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço.
mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Direto do Santuário de Frei Galvão, Padre Christian Shankar transborda alegria. Você é uma ovelha ou você é um bode? De qualquer parte do Brasil, acompanhe ao vivo a Missa da Família, todas as sextas. TV Evangelizar. Família em primeiro lugar. Estamos de volta com o Pauta Aberta desta quarta-feira, 26 de maio, e eu agradeço a sua companhia e audiência. Hoje, na nossa coluna, que sempre traz um especialista para tratar dos mais diversos assuntos, o tema é o luto. O oncologista Eldio Werneck faz uma reflexão sobre esse sentimento de profunda tristeza, que é a perda de algum amigo ou familiar. Acompanhe. Oi, pessoal, tudo bem? Como vão? Estamos aqui mais uma quarta-feira para mais um Câncer em Pauta. Novamente, eu agradeço a oportunidade de estar entrando dentro da casa de cada um de vocês, desse mundo afora. Nessa última semana nós tivemos muita dor, né? Muita comoção social. A perda de uma série de pessoas públicas, de pessoas queridas, que de uma forma ou outra, direta ou indiretamente, acabam interferindo na nossa vida, nas nossas sensações e nas nossas percepções. Vocês sabiam que existem uma série de fases relacionadas ao luto? Pois bem, uma psicóloga muito famosa, que nasceu lá em 1926 e faleceu em 2004, viveu bastante tempo, a psicóloga doutora Elizabeth Kübler-Ross. Ela definiu que existem 5 fases relacionadas ao luto. Todas as vezes, portanto, quando nós nos colocamos perante um momento de perda, e aí vale perda de um ente querido, mas vale também a perda da nossa própria saúde, a perda de um relacionamento muito importante, a perda, por que não, de um trabalho fundamental na nossa vida, ao qual dedicamos bastante tempo, empenho, sonhos, enfim. A perda de fatores fundamentais na nossa vida traz pra gente consequências de dor. A esse nome que damos e chamamos de luto, oferecemos e estamos expostos a um processo lento e gradual de enfrentamento dessa dor. O luto, portanto, nos expõe às fases assim denominadas. Primeira fase, a negação. É aquele momento em que você sabe e descobre que está com um problema de saúde ou que, porventura, perdeu um ente querido. Não, não é possível. Isso não está acontecendo comigo. Se você nunca disse essa expressão, tenho certeza que você já ouviu alguém dizer, nem que seja uma pessoa pública na televisão ou em algum filme. Esse processo de não credibilidade, de não acreditar, de não dar crédito àquilo que está te sendo colocado em situação, é o que chamamos de negação. Logo após a negação, existe um processo de raiva. Esse é, portanto, a segunda fase desse processo de luto. A raiva, ela se caracteriza por uma incompreensão que nos gera uma revolta, visto acreditarmos que não deveríamos estar passando por aquilo.
Jesus do céu, eu fiz tudo que tinha que fazer para que isso não acontecesse. Quer saber? Também tô pé da vida a partir de agora. Eu vou fazer tudo diferente. Trace um mecanismo de repúdio àquela fase, àquela situação que nos foi colocada. Logo depois da raiva, a gente percebe que a raiva não vai nos trazer novamente a saúde, não vai nos trazer novamente aquele ente querido ou o próprio emprego. A gente vem com a barganha, a troca. Papai do céu, se eu parar de fumar, você me devolve minha saúde? Isso é feito naturalmente. Mas a gente sabe que isso não vai trazer de volta aquela pessoa que nós perdemos, nem desaparecerá, por exemplo, o câncer para aquela pessoa que fumou durante a vida inteira. E nesse momento vem o processo da tristeza profunda, do quadro depressivo. As pessoas percebem que a troca, que a barganha não vai fazer o tempo voltar. Consequentemente, entrega-se a uma fase de tristeza. Essas fases todas, pessoal, elas são naturais e elas precisam ocorrer, mas que elas tenham um período pré-definido e autolimitado para que elas não extrapolem demais os nossos aspectos emocionais duradouros. E para finalizar, a quinta fase, a aceitação. É aquele momento onde a gente percebe que não adiantou negar, não adiantou brigar através da raiva, não adiantou tentar trocar e não adiantou ficar triste. O que nos resta é aceitar, encarar esse processo e tentar tirar dele as melhores lições. E deixo aqui a forma como nós lidamos com a dor, a forma como nós nos colocamos perante o sofrimento diz muito sobre nós. Tentar tirar sempre o aprendizado desses momentos é o melhor que a gente pode fazer para que nós sejamos cada vez melhores e cada vez mais felizes. Tá bom, pessoal? Na próxima quarta-feira eu espero vocês aqui no nosso Câncer em Pauta. Nos vemos, um abraço e até lá. 26 de maio é o dia de combate ao glaucoma. Essa doença atinge pelo menos 1,5 milhão de brasileiros e pode, inclusive, causar cegueira se não for descoberto a tempo. Foi durante um check-up de rotina que a dona Maria recebeu o diagnóstico de glaucoma, ainda na fase inicial. Não tinha dor, não tinha visão ruim, era tudo ok. Tem que seguir as orientações médicas, sim, e usar direitinho os colírios, mãos limpas, seguir as orientações é o primeiro caminho. Ela tem um primo com glaucoma. Essa herança genética é um dos fatores de risco. Outro é a idade. A partir dos 40 anos, há mais chances de desenvolver a doença, que também é mais comum em quem tem miopia, pessoas afrodescendentes e asiáticas, e ainda quem faz uso constante de alguns medicamentos, como corticoides. O glaucoma provoca um aumento na pressão dos olhos, o que comprime e afeta as células nervosas. A doença é considerada mundialmente a principal causa de cegueira evitável. A estimativa da Associação Internacional de Prevenção à Cegueira é de que até 2040 o total da população mundial com glaucoma deve chegar a mais de 111 milhões de pessoas. Como é uma doença crônica, que infelizmente não tem cura, mas há tratamento, o paciente precisa manter o segmento, o acompanhamento com o médico oftalmologista, fazer uso das medicações, se não estiver conseguindo usar o colírio, porque pode dar alguns efeitos colaterais, retornar ao médico, porque existem várias opções de outros colírios que podem ser tentadas, existe laser, existe cirurgia, cada caso é um caso. Agora, é importante enfatizar que, independentemente de história familiar ou não de glaucoma, todos os pacientes precisam passar em consulta, check-up de rotina anual com o oftalmologista, porque além do glaucoma existem várias outras doenças oftalmológicas que também são silenciosas. 3 empreendimentos turísticos foram incluídos no programa de parcerias de investimentos. O objetivo é promover o turismo em espaços com valor histórico e cultural por meio do projeto Revive Brasil.
O programa de parcerias de investimentos amplia e fortalece a interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio de contratos de parceria, a exemplo da concessão de aeroportos, portos e rodovias. E para incrementar o setor de turismo no país, o governo federal acaba de oficializar a inclusão de 3 novos ativos públicos no PPI, para revitalizar patrimônios históricos e turísticos brasileiros. Os imóveis são Ruínas Aldeia dos Sentenciados, no arquipélago de Fernando de Noronha, a antiga estação ferroviária no município de Diamantina, em Minas Gerais, e o Palacete Carvalho Mota, antigo Museu das Secas, que fica em Fortaleza, capital do Ceará. A inclusão desses imóveis no PPI representa uma priorização na política de atração de investimentos privados para o setor de turismo no país. Segundo a Secretaria Especial do PPI, até o final de 2021, serão concluídos 78 leilões e projetos que vão gerar cerca de 485 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. Pauta Aberta desta quarta-feira está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do Divina Receita com Olga Bongiovanni. Até lá!